que vocês encaram esse tema? Falar de deserto é uma coisa bem assim, evangélica, né? Porque o povo crente que tem essa linguagem, né? Bem gospel. Nós entendemos bem o que é essa linguagem de deserto. O que vocês têm a acrescentar nesse dia sobre esse tema para nós? Antes de falar propriamente dito de enfrentar deserto, é bom a gente pensar que deserto é um lugar árido, é um lugar assim que não tem população. Então, metaforicamente, quando a gente fala passar pelo deserto, a gente fala passar por situações difíceis. E situações difíceis a gente passa a todos os momentos. Basta pensar nas crianças. Há pouco tempo, por exemplo, eu lembro que quando criança, a gente passa por aquela palavra, como que chama hoje, criança quando é apertada na escola? Esse termo novo em inglês, porque a criança passa por pressão. Bullying. Bullying. A criança passa por bullying. Na minha época eu nem sabia o que era essa palavra. Não usava essa palavra. Era bullying sem saber. Mas até criança passa por deserto. Na hora que ela está no bullying, é um grande deserto que ela está passando. Agora, eu acredito que é muito bom a gente pensar que tem pelo menos duas maneiras de a gente passar pelo deserto. Quando a gente tem fé, é uma maneira de passar pelo deserto, quando nós cremos em Deus. Aí o deserto pode significar para nós algumas coisas. E quando a gente não acredita em Deus, aí eu acredito que é um deserto, muito quente. Mais árido, mais quente. Muito árido. E sozinho. É verdade. E tem uma coisa interessante que eu vejo na questão de deserto, porque a gente fala de deserto de algo sempre assim negativo, né? E a gente estudando toda a Bíblia, a gente vê que os grandes homens de Deus sempre tiveram um tempo de deserto, um tempo de adversidade. E a adversidade, por mais que ela pareça ruim, mas ela é boa, porque ela nos faz crescer, né? As crises nos dão oportunidade de crescer. A gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo, que por incrível que pareça, ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Olha para você ver que coisa interessante. E naquele momento de deserto, e eu creio, nessas crises, no momento da adversidade, é onde nós temos uma maior proximidade de Deus. Porque nós vamos buscar ali o escape. Deserto não tem água, deserto não tem sombra. E onde que nós vamos buscar a água e a sombra? Nós vamos ter que recorrer ao Senhor. Todo deserto na vida do ser humano, ele entende, ele compreende que existe um Deus e que ele vai ter que buscar o auxílio nele. Eu acho que nós, por natureza, gostamos do conforto, né? Sim. Verdade. Gostamos do prazer, gostamos daquela mesa com açaí geladinho no calor, não é verdade? Daquela picanha com batatinha na hora da fome. Nós estamos na hora da fome, não fala tá muito. na hora, o povo está assistindo e almoçando e nós aqui com fome. Mas o deserto, quando fala deserto, fala de dificuldade, adversidade, e cada ser humano tem a sua área mais sensível, né? Talvez o seu deserto não é para mim e vice-versa. Verdade. Mas, de qualquer maneira, é um sofrimento, é uma adversidade. Até a própria ciência já ensina que o sofrimento também é pedagógico. Às vezes nós não entendemos isso. A Bíblia já diz, né, que no mundo teria as aflições, para a gente ter bom ânimo. E a Bíblia é recheada de momentos de adversidades, como o povo de Israel aprendeu com a adversidade, né? O deserto, ele é uma maneira do nosso coração também se abrir para mudanças, não é verdade? É verdade. Então, pensando sobre isso, pensando nas pessoas que têm fé, voltando para a Bíblia, a gente poderia pensar, por exemplo, em Abraão, o nosso pai da fé, que ele deixou a zona de conforto e foi para uma vida de deserto. Ele tinha uma vida aí com açaí, com essas coisas todas que a gente gosta, mas Deus chamou para ele sair da sua zona de conforto. Nós também podemos pensar em Moisés, que Moisés, quando ele cansou de uma vida material, de uma vida que todo homem que, tendo fé ou não, deseja ter, mas o grande valor do deserto que eu vejo também é que a gente valoriza essas coisas exatamente porque existe o deserto. Porque se existisse só essas coisas, não teria valor. O valor existe quando existe o oposto, quando existe o contraditório. Então é necessário passar pelo deserto. Então Moisés precisou passar pelo deserto. E como o pastor Wellington acabou de falar de Jesus, que foi no deserto para ser tentado, está lá em Lucas 4, mas ainda nós lemos também de Jesus, que eu queria lembrar, é que Jesus foi criado no deserto e ele crescia
em sabedoria, crescia em graça, sendo criado ali no leste de Jerusalém, numa zona desértica. Então, até literalmente, o deserto é importante, o deserto literal e o deserto metafórico. Porque quando nós experimentamos o deserto, como o pastor Hélio acabou de falar, eu vejo pelo menos 3 coisas que o deserto pedagogicamente é importante. Primeiro, para nós ouvirmos Deus, porque Moisés ouviu Deus no deserto. Moisés não ouviu Deus quando ele estava lá no bem bom, no Egito. Ele ouviu Deus no deserto. O deserto é também importante para nos fortalecer. O que é fortalecer? Nos dar raiz. Porque é quando, igual o pastor Hélio acabou de falar também, nós passamos por adversidades, é que nós podemos ver se nós temos raiz ou não. Porque uma planta que não tem vento contrário, ela não precisa de raiz, mas na hora do vento contrário, ou seja, na hora do deserto, é que as nossas raízes vão se fortalecendo para nós enfrentarmos o deserto. E por último, além de nós, então, precisamos do deserto para ouvir Deus. É muito importante o deserto para ouvir Deus. É muito importante o deserto para nós também termos um crescimento espiritual. E é muito importante o deserto para nós podermos ser aprovados. Porque para uma pessoa ser aprovada, ela precisa ser provada. Passar pela prova dando glória a Deus. Então o pastor Hélio lembrou de Jesus sendo provado. Isso. E é interessante porque quando a gente fala do deserto, a gente está falando do sofrimento. E o sofrimento, ele faz algo muito interessante conosco, ele nos leva a refletir no que tínhamos antes. Porque muitas vezes, quando está tudo muito bom, a gente esquece de valorizar o que nós temos. Né? Por exemplo, quando você tem dinheiro, você não valoriza uma moeda que você acha na rua de 5 centavos, de 10 centavos. Mas na hora que você está num sofrimento que, como diz o ditado popular, moçada, aí, quando você está catando lata, aí que você vai procurar na rua, porque 5 centavos é a diferença de você pegar um ônibus ou não. Então, se você não tem 5 centavos, você não pode ser transportado por um ônibus. Então, essas coisas pequenas, quando a gente sofre, a gente valoriza mais. É igual o relacionamento, o casamento, né? O cara briga com a mulher e tal, faz comida todo dia, nossa, mas essa mulher... Aí, de repente, ele perde a esposa por algum problema e tudo, aí vai falar, nossa, mas como ela era a mulher da minha vida, como eu não valorizei aquele tempo que eu estive com ela. Então, esse tempo de perda, de sofrimento, de deserto, ele nos leva a valorizar o que nós tínhamos e agradecer a Deus por aquilo. Nós não precisamos de perder para agradecer. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que dar graças em tudo. E muitas vezes a gente dá graça só depois que perde, né? Que valorizamos. O deserto, eu acho também que ele ensina pra gente deixar de lado a vida ilusória. Porque quando está tudo muito bem, a gente vive numa ilusão, que a gente acha que a vida é aquela purpurina. E o deserto te traz para a realidade. O que eu sou como ser humano, a minha limitação como ser humano, o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu preciso do próximo, o quanto eu tenho que aprender a dividir, a generosidade. O deserto nos faz mais humanos, mais de verdade. Você concorda comigo? Claro, é evidente. E ele traz para nós a necessidade que nós temos de uns dos outros, né? Que nós não estamos sozinhos e não podemos viver sozinhos. Né? A palavra de Deus sempre nos leva ao entendimento da comunhão. Por isso que Deus, quando vê que o homem estava só, ele cria uma companheira para estar junto com ele. E nesse momento de adversidade, normalmente nós buscamos pessoas. Né? Quando está tudo bem, normalmente você vai sozinho, você acha que não precisa dos outros, porque você tem aquilo que você... A soberba domina, né? Pronto, eu não preciso de ninguém. Mas na hora que você está numa situação difícil, que você vai para a perda, que você vai para o deserto, aí você fala assim, poxa vida, eu vou procurar meus amigos. O filho pródigo fez isso, né? Quando estava tudo bem, ele foi para lugares que ele não tinha amigos mesmo, ele não tinha colegas. Né? Exatamente. Foi para lá e tal, mas depois, quando ele perdeu tudo, que ele viu a situação que ele estava, no sofrimento, literalmente num deserto, onde nem comida de porco ele poderia comer, nem comida de porco. Ele virou e falou assim, na casa do meu pai, um trabalhador diarista, ele é tratado com dignidade. Ele lembrou que a casa do pai tinha dignidade, que lá tinha amigos de verdade, e ele falou assim, eu vou voltar para lá. Então a gente valoriza essas coisas.
Nós temos uma perguntinha da nossa produção, da Riva. Manda aí pra gente, por favor. Olá, Pastor Rony, boa tarde. Então, é necessário passar pelo deserto? É necessário passar pelo deserto? Nós temos umas guerras teológicas em cima desse tema, né? É Deus que leva, não é Deus que leva, é o seu pecado que leva, não é o seu pecado que leva, e por aí vai. O que vocês pensam disso? Que existem os dois tipos de deserto. Tem o deserto que nós precisamos passar e tem o deserto que nós passamos por consequência dos nossos erros. Nossas burrices. É verdade. Então, quando nós erramos, muitas vezes nós vamos para o deserto. Deserto de perder o emprego porque nós não trabalhamos como devia no emprego. O deserto de muitas coisas porque na época que nós precisávamos investir, na época que nós precisávamos estudar, muitas vezes nós não dedicamos, não fizemos o que deveria fazer. E o deserto também até de coisas muito mais pesadas. Por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele passou por um grande deserto devido aos seus erros. Devido aos seus erros, ele passou pelo deserto, ficar 7 dias lá sem comer, orando. Foi um deserto que ninguém quer passar, porque o filho estava à beira da morte e morreu. Então tem desertos que a gente passa, não é porque a gente precisa passar. A gente passa por causa dos nossos erros. Agora, sendo desertos que nós precisamos passar, que é propósito de Deus, como eu falei, é propósito de Deus para o nosso crescimento, é propósito de Deus para o nosso fortalecimento e é propósito de Deus para que nós experimentemos o que Ele tem para nós, possamos ser provados e aprovados. Muitas vezes nós passamos pelo deserto que é permissão de Deus, mas não é propósito de Deus. Davi passou por esse deserto que eu acabei de citar, mas não era propósito de Deus que Davi passasse por essa situação, igual muitas vezes nós passamos por deserto, que nós não podemos falar que foi propósito de Deus, foi erro nosso. Então, um exemplo claro disso quando a própria Bíblia nos ensina sobre tomar cuidado com a ganância, que muitos estão arrebentados na vida por causa da ganância e da avareza. É verdade. Eu conheço várias histórias de pessoas que disseram que ouviram Deus, mandou tomar uma decisão de abrir mão de um emprego e etc. E agora está passando um vale, um deserto, está desesperado e não está tendo suprimento. Se Deus te levou para o deserto, Ele vai te dar o suprimento. Às vezes a decisão da pessoa é tão orgulhosa para assumir o seu erro, não assume e joga para Deus a culpa. Tem muita gente indo para o deserto por causa da ignorância espiritual, por causa da soberba, né, pastor? Isso, e é uma coisa aí que você falou, mesmo se eu for para o deserto por um erro meu, igual você falou, deu uma doida, eu tomei a decisão errada e falei isso e tal, porque existe uma falsa paz. Essa falsa paz ela é muito perigosa, porque ela está ligada muito na minha cobiça. Aí eu vou produzir uma paz para falar, Deus me mandou fazer isso. A gente vê sinais onde não tem, né? E onde não tem. E a nossa alma, ela nos engana, né? Ela nos engana. Embora o Espírito vai falando com a gente, cuidado, mas a nossa alma, ela está tão desejosa que ela produz uma falsa paz. Não quer ouvir ninguém, esquece todo mundo, eu estou focado. Estou focado, eu vou... Está levantando contra o meu sonho. Isso. Eu vou e quebro a cara. Depois que eu quebrei a cara, sabe o que vai acontecer? Nesse momento de sofrimento, e o mais interessante do deserto, seja ele por Deus ou seja pela minha decisão, uma coisa importante do deserto é porque Deus sempre está lá. Aleluia. Sempre está lá. No alto do monte, no alto do monte, fundo do mar, Davi, no abismo, qualquer lugar. Ele fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nem que seja para eu lembrar que Deus existe, Ele vai estar lá. E Ele vai me mostrar que Ele pode me tirar daquela situação. Porque muitas vezes a gente acha, você foi para o vale, o problema é seu. O ser humano é assim. Quebrou a cara, o problema é seu, não quis me ouvir, e a gente abandona a pessoa. Mas Deus sempre está com as mãos estendidas, nos dando oportunidade. Você está nessa situação, você está sofrendo, mas eu estou com as mãos estendidas para te tirar desse vale se você quiser. Isso se chama eu vou te graça tirar. e Graça. misericórdia. A gente nunca pode esquecer disso, né? Até a própria história de Israel, o povo de Israel, quando estava em desobediência e passava por aquelas lutas, se arrependiam, voltava para Deus, as coisas melhoravam. Aí eles quebravam a cara de novo em desobediência, voltava para Deus. A nossa vida é bem isso, né?
Eu estava atendendo uma família esses dias e Deus me deu uma visão clara sobre isso, que a família está um caos, assim, em todas as áreas. E Deus me deu uma palavra para eles para trazer conserto para casa, né? Que uma casa dividida, um reino dividido não subsiste. Falei, volta todo mundo da casa em oração, em comunhão, em jejum, em busca de Deus, em conserto entre vocês. E aí Deus vai alinhar a casa de vocês e a vida de vocês. Porque às vezes o deserto é exatamente fruto dessas decisões do orgulho, do egoísmo, da ganância, da própria burrice que nós temos demais. E a gente está colhendo, né? E acha que é a vontade de Deus. É Deus que quer que eu passe por isso para me ensinar. Ele permite, mas Ele quer que você obedeça a palavra. O povo de Israel foi assim, né? Obedecia a lei e prosperava. Desobedecia a lei, bacalhava a vida toda. E todo o deserto que Israel passou, ele só saiu dele depois que arrependeu. Depois do quebrantamento. Porque a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Igual você falou, eu posso ter tido uma atitude de burrice. Fui para o deserto. Mas se eu me arrependo da minha situação, o Senhor está pronto para me tirar dele. Isso Agora, é lindo. ainda falando uma coisa maior para nós pensarmos, é que nós também podemos pensar que o mundo é um deserto. Por que o mundo é um deserto? Nós temos alguns oásis assim, mas é um deserto. É verdade. Por quê? Porque nós estamos num sistema capitalista que eu chamo de capitalista. É o sistema que vale o que a pessoa tem e não o que a pessoa é. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo é um deserto e nós somos aqui nesse mundo luz, nós somos sal. Por quê? Porque nós cremos que nós somos peregrinos nessa terra e nós estamos caminhando para a terra prometida que não é aqui. É a pátria celestial. É a pátria celestial. Então, nesse mundo que é um deserto, para nós vivermos as bênçãos de Deus nesse deserto, nós precisamos vencer tudo que está escrito em 1 João, que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Foi exatamente nessas três áreas que Jesus foi tentado literalmente no deserto. E nós somos tentados, igual Jesus foi no deserto, no mundo, que é o deserto que nós estamos, mas quando nós estamos em Cristo, nós somos uma Elim, nós somos um oásis. Elim é um oásis com 70 palmeiras, com sombra. Então, para nós vivermos na Elim de Deus, aqui no mundo que é um deserto, e todo mundo sabe que nós estamos vivendo no deserto, que basta olhar o noticiário. Em todas as esferas, né? Que nós vemos que nós estamos no deserto. A gente vai parar agora nesse deserto para tomar aguinha no intervalo, daqui a pouco você se liga com a gente aí. Olá, estamos voltando do nosso intervalo, nosso bate-papo aqui na Rede Suba de televisão. E você pode participar pelo WhatsApp 98402-9756. 98402-9756. E estamos falando sobre deserto, sobre como enfrentar o deserto. E chegou uma pergunta aqui do Piauí, logo ali. Diz assim: quando o deserto é a traição do marido que você tanto ama, há crescimento também nisso? Deus está nisso? Não sei. Pastor Wellington, o que você acha? Quando a gente vai falar sobre relacionamento conjugal, nós nunca podemos esquecer que quando eu decidi me casar, eu tomei uma decisão que não é para um dia ou para uma noite, é para toda uma vida, até que a morte nos separe. E aquelas escolhas que eu faço de errado ao meu cônjuge, elas vão refletir para todos dois e ou até mesmo para a família. A questão de traição é muito séria, só que eu tenho que levar em consideração o seguinte princípio. Ok, houve uma traição, não estou falando especificamente dessa ouvinte, mas houve uma traição tal. Só que eu creio o seguinte: aonde está a minha parcela de culpa também? Porque muitas vezes a nossa tendência é falar assim, o outro é o errado, o outro é o errado. Eu trabalho muito com casais e tem hora que você senta assim, a mulher fala, ele me traiu, ele é um cachorro, ele é um sem vergonha, ele é um safado. Aí de repente, quando você vai conversar com a pessoa, fala assim, mas peraí, o que foi que aconteceu? Ah, pastor, porque tem tanto tempo que... Não é desculpa, lógico, né? Nós não... Um erro não justifica o outro. Mas muitas vezes a gente tem parcela de culpa que a gente tem que analisar. E o deserto ele é bom por isso. Ele nos leva a conscientizar também, poxa vida, de repente eu errei em alguma coisa e eu posso consertar, e eu posso voltar
e tratar o meu cônjuge de maneira digna, e eu posso resgatar esse casamento, né? Agora, pastor, isso aí aconteceu porque o cara é assim, assim, assado. Olha, eu quero levar no primeiro casal da humanidade, Eva e Adão. Eva errou, levou o marido a errar, mas só por causa disso eles deixaram de ter as consequências dos seus erros? Não. Então o deserto levou os dois a analisar a sua condição, e depois que eles retomaram a postura de falar, ó, peraí, erramos mesmo, o que eles falaram? Vamos conviver agora, vamos ser responsável pelas consequências dos nossos erros. O deserto nos faz alertar para o meu papel de cônjuge, qual o meu papel como marido. Por que a minha mulher está me tratando dessa forma? Talvez eu não estou cumprindo o meu papel. Então o deserto me leva a refletir no meu papel. E esse assunto de casamento é muito complexo, né? Porque você tem que conhecer a história do casal, como foi o namoro, exatamente. Quais os valores que fundamentaram esse namoro, esse casamento, né, pastor? família. É verdade. Se teve, né, a bênção dos pais, se os pais alertaram e tantos outros fatores que envolvem o casamento, né? Eu costumo até dar uma dica aqui para os solteiros, né? Eu costumo brincar que casamento é como você estar numa maratona. Quanto menos bagagem você levar de peso, mais fácil é a trajetória. As pessoas entram no casamento cheio de peso, cheio de coisa mal resolvida, cheio de problemas, cheio de confusão. Vai cansar no casamento. Então tenta aliviar tudo antes, vive com Deus mesmo, né? Restaura a sua vida, sai do deserto. E Deus vai abençoar o casamento. E casamento, o tempo de casamento ele é bom porque nós estamos aprendendo com uma pessoa diferente. Tem gente que entra no casamento com aquela ilusão assim, não, eu vou casar, vai resolver os meus problemas. É igual conversão, eu vou converter e acabar os meus problemas. Muito pelo contrário, vão começar. Tanto é que Jesus falou, olha, naquela parábola que ele dá sobre a questão da torre, para a pessoa que vai construir uma torre, vai ter que medir ali para ver se ele vai dar conta de chegar no final. Ele está falando no contexto da conversão, ver se você vai conseguir me acompanhar, porque senão na metade do caminho você vai desistir. Você vai desistir. Casamento da mesma forma, né? Por isso que Paulo fala em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, que é melhor que o cara não case. Por isso que eu demorei a casar. Escolhi bem, Glória e casei bem. Tá ali minha esposa linda. Glória a Deus. Top Amém. da balada. E eu vou dizer para ela que Deus foi bondoso com você, viu? Foi, misericordioso. Misericordioso. Deus é bom. E com nossos filhos. Amém. Deus já estava pensando na prole. Amém. Eu acho assim, né? Ela mandou esse recado, talvez é um desabafo, talvez ela quer ouvir uma resposta para trazer alento para o coração dela. A Bíblia fala sobre divórcio, quando há adultério, etc. Mas antes de falar do divórcio, fala da dureza do coração. A vontade de Deus é que perdoe, a vontade de Deus é que restaure. Se você ama, se você deseja esse homem para a sua vida, é uma escolha que você fez, é a hora de provar o amor. Dá-lhe o perdão, dá-lhe uma oportunidade. Eu já tive casos de gabinete, de casos bem piores que você, ou de várias parceiras. A mulher perdoou, Deus restaurou, o casamento hoje está lindo, com filhos e maravilhoso, um novo tempo. O perdão de Deus para nos tirar do deserto também passa pelo nosso perdão para com o outro que nos ofendeu, não é verdade? Porque perdão é condicional de perdão, né, pastor? Eu gostaria de falar para essa irmã também, aí do Piauí. Eu tenho muito amor pelo estado do Piauí, já tive muitas vezes aí no Piauí. Estive em Teresina com o pastor Nestor na Assembleia de Deus, estive em Picos, em várias cidades, ministrando curso de capelania no Piauí, e nós temos tido a oportunidade de estar em todos os estados do Brasil. Então, falando especialmente para você, irmã aí do Piauí, eu tenho 36 anos de casado. Pode ter certeza que nesses 36 anos de casado, nós enfrentamos deserto muitas vezes no casamento, porque o casamento, por melhor que seja, igual eu creio que o meu casamento é o melhor casamento que eu já conheci até hoje. É porque você não conheceu o meu. Pode ser. Mas eu acho que vai ser muito difícil ser igual ao meu. E o pastor elogiou a esposa dele ali porque ele não conhece a minha. Mas, apesar de tudo que nós já enfrentamos, todas as dificuldades, pode ter certeza que quando nós depositamos a nossa confiança 100% no nosso Deus, esse casamento pode ser restaurado. Porque o que é impossível para os homens é sempre possível para Deus. Então, a oportunidade que Deus nos dá no deserto
é de crer no seu poder. Eu acredito que toda adversidade é uma oportunidade de Deus para nós experimentarmos os milagres, o sobrenatural dele. Então, no nome de Jesus, também como pastor, eu profetizo a restauração do seu casamento. Amém. Nós dizemos amém. Amém. Assim Mas, irmã, não coloque um peso no seu coração de que é a vontade de Deus que você seja traída. É uma consequência de uma escolha que ele tomou, por algum motivo, nós não sabemos qual, mas olha com a ótica correta, não como Deus permitiu para eu sofrer, mas olha que Deus pode restaurar e trazer um novo tempo. Porque senão você vai adoecer no seu coração até contra Deus. E Deus não tem culpa do erro humano. Nós fazemos escolhas, e procurar não é verdade? saber o que eu aprendi com isso também. O que eu aprendo no meio dessa adversidade. Tem uma pergunta que veio de Volta Redonda, Priscila Thompson. Muito obrigado, Priscila. Ela está dizendo: a paz, quando vocês falam de deserto, penso que o assunto está relacionado a lutas e provações. Qual a diferença de luta e provações? Qual a diferença? Luta, eu poderia dizer a diferença. Tiago fala de tentação e provação. Tentação e provação. Aí nós temos uma aprovação, um termo bíblico, né? Eu acho que é isso, é a provação e a tentação. A provação, ela vem de Deus, tentação é do diabo. E eu queria reforçar um negócio aqui muito interessante, porque o deserto na vida da gente, numa boa parte, é proporcionado por Deus para nos provar. Uma das coisas, eu poderia ser até ousado em falar isso daqui, não sei se os irmãos vão concordar, mas o diabo, ele odeia um crente no deserto. Porque o deserto nos aproxima de Deus. É uma escola. Isso. O diabo, ele sempre... Billy Graham, ele fala uma frase, o seguinte: todas as vezes que o homem quer fugir da presença de Deus, o diabo tem um barco preparado. O diabo, ele sempre oferece o melhor prato, e o primeiro prato que ele oferece na adversidade é sempre o melhor para nós, tentando nos tirar da vontade de Deus. E nunca é coisa ruim. Jesus, quando estava no deserto, em Lucas 4, pão. ele teve fome. Os anjos vieram para servi-lo? Não. O diabo veio. O que o diabo apresentou para ele? Os reinos? Não. Apresentou para ele pular? Não. Apresentou para ele o quê? Segundo a necessidade imediata. A tentação, ela sempre é algo bom. Bom no sentido, assim, da nossa carne. Mas a provação... É a concupiscência, né? Exatamente. A concupiscência é a tentação. Exato. Quando Tiago fala da tentação, meu entendimento lá, que ele fala da tentação interna, dos seus desejos, suas concupiscências, e das provações externas, aquilo que o mundo te oferece, que o Satanás te oferece. Você é tentado nessas duas vias. Você está andando aqui sem pensar em nada de errado, de repente aparece uma situação que te prova. Ou você está em casa, não tem nada acontecendo à sua volta, dentro de você brota um pensamento ilícito. Você é tentado e você é provado. Nas duas coisas, tem que ter sempre o que Jesus teve, o filtro da palavra. Exatamente. É o que Jesus venceu Satanás, com o filtro da palavra. Porque quando nós somos tentados no deserto e não damos lugar para concupiscência, essa palavra concupiscência significa desejo exagerado. Quando nós não damos lugar para esse desejo, o diabo bate em retirada, ele cai fora. Jesus ali resistiu, ele não deu lugar como homem, ele não deu lugar para a concupiscência da carne, nem dos olhos, e nem a soberba da vida. Ou seja, para Jesus não interessava o que o físico interessa, não interessava o que os sentimentos muitas vezes querem, e não interessava o sucesso, o poder, nada disso. O diabo bateu em retirada, e a boa notícia: logo depois que o diabo caiu fora, os anjos vieram e serviram Jesus. Então nós somos chamados para, no deserto, sermos servidos pelos anjos de Deus. Exatamente. Portanto, tem que perseverar. Exatamente. Exato, se perseverar. O maior sinônimo de fé para mim é perseverança. Amém. Tem algumas participações aqui que eu quero registrar, porque os irmãos estão lá assistindo, eles ficam felizes, né, quando a gente fala deles. Muito obrigado pela presença de vocês. Tem aqui um recado da Bahia. Meu nome é Cícera, moro na Bahia. Eu passei por um deserto muito grande, que foi a perda da minha filha. Mas Jesus me fortaleceu e hoje eu entendo que Deus tem um plano na vida de cada um e que eu precisava buscar mais de Deus. Glória a Deus que você passou e venceu esse deserto, né? Porque a perda nunca é fácil, né? Mas ela experimentou com certeza aquela faceta de Deus que só na dor quem experimenta, o Consolador. E eu posso até falar um pouco sobre isso, porque eu há 5 anos atrás meu pai faleceu e há 3 anos minha mãe.
E quando meu pai faleceu, eu estava em viagem. Eu estava no hotel quando meu irmão me ligou e a minha esposa e falaram do falecimento do meu pai. E naquele quarto de hotel, sozinho, eu não consegui passagem para voltar. Né? Então, quando eu cheguei, meu pai já havia sido sepultado. E naquele dia, eu que sempre preguei sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, né? Mas eu nunca tinha perdido alguém próximo. Esse é um deserto. Você perder um pai, uma mãe, é muito próximo. Mas naquele quarto de hotel, naquele dia, sozinho, eu experimentei o que a irmã também experimentou e vai experimentar a cada dia, que é o consolo do Consolador. Amém. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele é fantástico. E é uma experiência única, né? Única. Que transcende o momento de culto, o êxtase daquele momento do fervor, do louvor, é você e ele, né? Isso. O Consolador que foi chamado para estar do teu lado, que Jesus disse, né? E depois que a gente experimenta isso, pastor, a gente fala com propriedade, fala assim, o Espírito Santo, ele é o Consolador, porque eu sei o que é ser consolado por ele. Por Tem isso outro que o recado. deserto é uma bênção. É uma bênção. Porque na hora o deserto não é bom. Perder alguém que a gente ama. A minha esposa teve um problema no coração, nunca teve problema nenhum. Ela precisou operar 2 anos atrás. Ela ficou em coma induzido e foram os dias que eu creio mais difíceis da minha vida. Mas hoje eu dou glória a Deus pelo deserto que nós passamos, porque eu pude perceber nesse deserto que eu amava muito mais do que eu pensava que eu amava. O olhinho dele até brilha, olha que lindo, daqui a pouco eu falo do coração a ela. Eu te amo, Soraya. Isso aí. Tem um recadinho aqui da Gislene de Praia Grande. Ela está passando por um grande deserto, ela ora pedindo a Deus resposta e só tem percebido um silêncio de Deus. O que ela tem que fazer para ter uma resposta? É interessante porque o silêncio de Deus não quer dizer que ele não está agindo. Eu gosto muito de um texto que é quando Elias ele entra na caverna e vem aquele fogo, a ventania e tal, e Deus não fala nada com ele. Deus supriu as necessidades dele, mandou os corvos de lá e tal, mas Deus não falou nada com ele. Porque tem hora que não é tempo de Deus falar, Deus está agindo. Só que nós temos que sentir o agir de Deus. A provisão de Deus é o agir de Deus, mesmo em silêncio, ele está agindo. Porque muitas vezes a gente acha assim, que Deus age quando ele está falando e tal. Não, muitas vezes no dia a dia, o sustento, quando eu acordo, quando eu vou trabalhar, Deus está agindo ali nas mínimas coisas. E quando Deus vai falar com ele, com Elias, com Eliseu, aliás, não, com Elias mesmo. Quando Deus vai, é o Elias, que entra na caverna. Quando Deus vai falar com Elias, a pergunta de Deus é, quem te mandou entrar nessa caverna? O que você está fazendo aí? Tipo assim, tô chateado, eu estou com você esse tempo todo. Eu nunca te abandonei. É como se Deus falasse assim, eu nunca te abandonei. Não precisava fugir, menino. Não precisava. Sabe o que eu percebo também nessa pergunta dela, e eu já vivi muito isso em algumas fases da minha vida? Nós fomos criados num cristianismo muito místico. Uhum. E a gente acha que ouvir Deus é só quando usa um profeta, quando usa uma pregação, quando usa uma canção ou uma circunstância apoteótica. Abra a Bíblia, estude a palavra, leia a palavra, consulte a palavra, Deus vai falar pela palavra. Ou Ele vai falar trazendo uma direção para você tomar, ou Ele vai falar para você acalmar o coração e só confiar nele, ou Ele vai te exortar, alguma coisa Ele vai dizer, mas fique com a palavra. Parece que nós, a igreja, hoje, perdemos essa essência de confiar na palavra. A gente quer algo místico. Verdade. E é isso que frustra, porque está no momento de dor. Você quer uma resposta imediata, você quer um fast food de Deus. Né? Você quer a profecia para namoro, tecle 1, para dinheiro, tecle 2, né? Assim, mas não é isso, dinheiro é estudar a palavra. Se o dinheiro for muito alto, me dá um endereço que eu vou mandar um motoboy agora buscar. Mas é essa fé na palavra. Deus disse, se Ele disse, eu vou acalmar meu coração, tudo vai cooperar para o meu bem no final das contas, o final de tudo, o gozo não é nessa terra, é na vindoura, e eu tenho que confiar nisso. E parece que a gente está perdendo isso, por isso que o deserto se torna mais árido, porque perde a esperança. Quando no deserto nós temos fé em Deus, de acordo com Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando a gente tem essa fé, que é dom de Deus, porque nós abrimos o nosso coração para o Deus da Bíblia, para o Senhor Jesus, e Ele habita no nosso coração, Ele nos concede essa fé traz esperança.
E quando nós temos esperança, nós podemos estar no deserto mais quente, mais forte, mais árido que seja, na situação mais difícil da nossa vida, que nós não vamos perder a nossa confiança em Deus. Eu até acredito que você falou aí da palavra confiança, que fé com esperança significa confiança. Fé com esperança. Então o deserto é a oportunidade de Deus para nós termos fé que vem dele para, com esperança, jamais perder a nossa confiança no nosso Deus. E quando a gente fala, quando o pastor estava citando a questão aí da palavra, é interessante porque hoje as pessoas estão assim, eu queria tanto ouvir Deus, eu queria tanto ouvir Deus. E é interessante porque Deus, ele não fala mais daquela forma que ele falava, né, antiga, dos profetas, audível assim, mas Deus, ele está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando nós ouvimos Deus, é quando ele está falando dentro de você, não procura uma voz distante, raios, não. Fique em silêncio e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. E você vai ver que quando ele ministra o seu coração, ele já está produzindo paz, ele está produzindo esperança, ele está produzindo confiança e ele vai te fortalecer, porque ele nos consola. E assim como Deus cuidou de Jesus naquele deserto, né? Momentos antes, Jesus chama ele de filho. Este é o meu filho amado. A identidade de filho sustentou Jesus na crise, sustentou as suas emoções, as suas necessidades humanas, porque a gente não pode esquecer que Jesus era homem, parece que a gente esquece disso, né? Da mesma maneira, nós hoje em Cristo somos filhos de Deus. Se Deus cuidou de Cristo naquele deserto e na cruz, que é o maior deserto, que foi a distância dele do Pai, e mesmo assim o Pai cuidou, ele vai cuidar de nós. Jesus diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E aí ele vem discorrendo outras coisas, mas eu quero dizer isso para você hoje, está no deserto, aquieta o coração, não sabe qual é a resposta, fica calado, não murmura, não reclama, leia a Bíblia, ora, busque a Deus, se consagre e deixa Deus conduzir a sua vida. Esse deserto vai passar, porque o deserto não é lugar de moradia, é um lugar de passagem. Você vai sair de lá com grandes ensinamentos, sua vida vai mudar e vai ser uma bênção, você vai ter histórias para contar. Porque afinal, as histórias falam muito a respeito da nossa vida, né? Exatamente. Que Deus possa te abençoar e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado aos nossos convidados. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.